Você já entrou em uma sala e sentiu que algo mudou, mesmo sem ninguém dizer uma palavra? Isso não é coincidência. Há algo em você que se manifesta antes mesmo da sua presença física. Isso é energia, é a sua aura, um campo invisível que você irradia simplesmente por ser quem você é. Sua presença tem peso, ela vibra e chega antes da sua voz. Carl Jung chamava isso de o self, o centro organizador da psique humana, onde o ego e a essência se encontram. Quando esse alinhamento acontece, sua energia se torna tangível e, para algumas pessoas, isso pode parecer intensamente desconfortável. Algumas são atraídas por ela, outras se sentem ameaçadas, porque a sua luz, mesmo sem querer, pode expor as sombras que outros preferem manter escondidas. Desde os tempos antigos, mitologias e tradições culturais falam de indivíduos cuja energia parece maior do que a vida. O xamã que entra numa aldeia e muda o clima coletivo. A figura carismática que dissolve um conflito com uma presença calma. Ou aquela pessoa que entra em um cômodo e faz todos se calarem por um momento, como se o tempo tivesse sido suspenso. As figuras têm em comum uma coerência interna que vibra para fora, uma energia viva que agita o ambiente, uma aura que não se esconde. E neste vídeo vamos explorar 13 sinais de que a sua aura é tão poderosa que pode deixar as pessoas desconfortáveis. Então fica comigo até o final, porque além de entender esses 13 sinais, você vai começar a reconhecer o seu próprio poder e perceber que o que te torna diferente não é um problema. É exatamente o que te torna magnético. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. O primeiro sinal é que a sua presença é inexplicavelmente marcante. Algumas pessoas desaparecem tão rápido quanto aparecem, e outras permanecem mesmo depois de já terem ido embora, mesmo que tenham dito pouco ou que a gente mal saiba algo sobre elas. Não é algo que se vê, é algo que se sente. As pessoas dizem, tem algo naquela pessoa. E isso é simplesmente a densidade sutil da sua energia. A coerência entre quem você é por dentro e o que você irradia para fora. O corpo aparece depois. A psique já estava na sala. Carl Jung disse que a psique transcende os limites do corpo. Somos mais do que carne e pensamento. Somos presença. E essa presença é moldada por tudo o que vivemos, tudo o que integramos e pelas verdades que defendemos. Quanto mais autêntica uma pessoa se torna, mais refinada se torna sua energia e mais inesquecível ela se torna, sem nem precisar tentar. É uma força silenciosa, mas inegável, como um perfume que ninguém vê, mas que todos sentem. E, de alguma forma, ele desperta memórias, agita emoções, perturba ou acalma. Essa marca que você deixa é, na verdade, consistência e um reflexo do seu interior. Consistência não é rigidez. É o alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. Isso cria uma assinatura energética única, um tipo de frequência que não se apaga com o tempo. Não tente se explicar ou se conter. Você não foi feito para passar despercebido. É comum que pessoas com essa presença marcante às vezes se sintam deslocadas, porque a sua energia chega antes de você, e as pessoas reagem, muitas vezes com resistência, projeções ou fascínio. Mas nem sempre vão te reconhecer com clareza. E isso nos leva ao segundo sinal, de que a sua aura é tão poderosa que faz as pessoas se sentirem expandidas ou ameaçadas ao seu redor. Sua presença não é neutra. Ela ativa, amplifica, provoca. Porque a sua energia toca aquilo que estava escondido, às vezes trancado, nos outros. Você acessa camadas psíquicas sem fazer uma única pergunta, apenas estando presente. Jung disse, cada um de nós carrega uma sombra. Tudo o que tivemos que suprimir, rejeitar ou esquecer para sermos aceitos. Essa sombra vive no inconsciente, mas não está morta. Ela reage.
E quando você aparece com uma aura limpa, intensa, autêntica, ela se sente ameaçada. Não porque você esteja fazendo algo errado, mas porque você representa algo que a outra pessoa ainda não consegue sustentar dentro de si mesma. A verdade assusta quando alguém ainda vive atrás de máscaras. Pessoas em conflito interno muitas vezes projetam em você o que não querem encarar em si mesmas. Você se torna um espelho para tudo o que elas enterraram. Desejos não vividos, poder reprimido, dor não curada. Isso pode provocar irritação, antipatia repentina e até hostilidade sem razão lógica. Mas há outro lado também, porque a sua energia é expansiva. Ela pode se tornar uma chave de despertar para aqueles que estão prontos. A sua presença se torna um portal. As pessoas se sentem maiores perto de você, sentem coragem, conexão, até uma sensação de libertação. Você sempre emite a mesma energia. O que muda é o estado de quem a recebe. Você é muitas vezes um catalisador de transformação, um lembrete vivo de que existe mais consciência, mais inteireza, mais verdade. E nem todos estão prontos para isso. Alguns vão fugir, outros vão se aproximar como se finalmente tivessem encontrado algo que nem sabiam que estavam procurando. É assim que sua aura funciona. Ela expande o campo ao seu redor e todos reagem de acordo com o que carregam dentro de si. Algumas pessoas entram em um ambiente e fazem o mundo parecer maior. Outras se assustam, porque você revela o que o mundo ainda tenta esconder. O terceiro sinal de que sua aura é incrivelmente poderosa é que animais, crianças e a natureza te respeitam e te reconhecem. A aura, entendida como o campo energético ou psíquico que emana de cada ser, tem uma conexão profunda com o mundo instintivo, e isso é o lugar onde os animais entram com uma sensibilidade que muitas vezes supera a percepção humana. Animais não leem palavras, eles leem energia. Eles não se impressionam com status, aparência ou tom de voz. Eles captam o que está por trás: intenção, vibração, estado emocional. Um animal sabe quando você está nervoso, mesmo que esteja sorrindo. Ele sente medo, afeto, desequilíbrio ou paz. Isso porque a comunicação deles é sutil, silenciosa e energética. Quando a sua aura está limpa, centrada e coerente, os animais confiam. Eles se aproximam naturalmente. Sentem-se seguros. Essa percepção é instinto, um tipo de consciência que vai além da racionalidade. Animais, crianças e a própria natureza são expressões do inconsciente vivo. E o inconsciente, como dizia Jung, compreende símbolos, vibração, arquétipos. Ele não precisa de explicações. Ele reconhece o que é verdadeiro, porque vibra na mesma frequência. E o que eles reconhecem em você, quando a sua aura está desperta, é exatamente essa verdade silenciosa. Um cachorro, um gato ou até um animal selvagem pode permanecer calmo perto de alguém cuja energia irradia verdade e presença. É como se a natureza tivesse ensinado esses seres a enxergar com o corpo, não com os olhos. Eles não veem o personagem, veem o campo real. E o contrário também é verdade. Quando há caos interior, tensão oculta ou emoção reprimida, os animais também percebem. Podem se afastar, ficar desconfiados, latir ou se esconder, não porque você seja ruim, mas porque a sua frequência está instável. Não é julgamento, é leitura energética. Na linguagem da natureza, força não grita, ela permanece firme, mas gentil. Animais se conectam mais facilmente com quem está em sintonia com essa força silenciosa. Esse tipo de calma é poder. Isso mostra como a aura é uma ponte. Ela traduz a sua presença em uma linguagem que vai além das palavras. E os animais falam essa linguagem fluentemente. A conexão entre aura e crianças é profunda, instintiva e muitas vezes mágica.
Não no sentido místico, mas mágica na pureza da percepção. As crianças não filtram com a mente, elas filtram com o campo energético. Elas ainda não foram totalmente moldadas pelas normas sociais, então percebem as coisas como são sentidas, não como são ditas. Antes mesmo de entenderem palavras, elas captam a energia por trás dos seus olhos, do seu tom de voz, da sua presença. Uma aura desequilibrada pode deixá-las inquietas. Uma aura centrada e calorosa pode acalmá-las instantaneamente. Quando sua aura está limpa, real e conectada, as crianças confiam. E a beleza desse sinal é que ele não exige esforço, não exige performance, exige presença, exige verdade. E o mundo instintivo, os animais, as crianças e a natureza, responde a isso com uma pureza que poucos adultos ainda conservam. Antes de continuarmos, preciso saber de sua opinião. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um comentário com o número 1. Agora sim, vamos prosseguir. O quarto sinal de que sua aura é tão poderosa que pode abalar os outros é simples, silencioso e muitas vezes desconcertante. Você intimida sem tentar. Você entra em um espaço com o coração calmo, olhos tranquilos, sem nenhuma intenção de impor domínio, e ainda assim percebe defesas se levantando, posturas rígidas, vozes tensas, sorrisos forçados, como se sua simples presença tivesse disparado um alarme. Isso pode ser difícil de aceitar no começo, especialmente se você é uma pessoa gentil, que valoriza o respeito e evita qualquer coisa que possa parecer arrogância. Mas o que intimida não é o que você faz, é o que você representa. Na linguagem de Jung, a persona é a máscara social que aprendemos a usar para sermos aceitos. E quanto mais alguém está preso a essa máscara, mais frágil ela se torna diante da autenticidade do outro. Você não está fazendo um show, você apenas está sendo você. Mas esse apenas ser é demais para quem ainda vive na defensiva. Sua autenticidade coloca pressão sobre a ilusão. E mesmo sem querer, isso pode ser sentido como uma ameaça. As pessoas projetam, inventam histórias sobre você. Assumem superioridade onde só existe presença. Veem arrogância onde só há verdade. E isso diz mais sobre elas do que sobre você. O seu silêncio pode parecer julgamento. Sua firmeza pode ser interpretada como frieza. Sua clareza pode ser confundida com rigidez. Porque quem ainda não abraçou a própria luz, muitas vezes enxerga a luz do outro como algo agressivo. Mas há algo ainda mais profundo nesse sinal. Você carrega a energia da coerência interna. E coerência é rara. Ela desafia o que está desalinhado nos outros. Sua simples existência sugere sem dizer uma palavra que é possível viver sem fingir. E isso abala qualquer um que construiu a vida em torno de papéis e expectativas. Você não precisa se diminuir para deixar os outros confortáveis. Isso seria uma forma sutil de autotraição. Algumas pessoas vão se inspirar na sua força silenciosa, outras vão reagir. Mas isso não é sua responsabilidade. É apenas a única maneira que elas conhecem de reagir ao que ainda não despertou dentro delas. Você realmente intimida sim, mas não porque quer dominar. Você intimida porque revela. E há pessoas que confundem presença com ameaça, quando tudo o que conheceram até agora foi ausência. O quinto sinal de que sua aura é incrivelmente poderosa é que você muda a energia de um ambiente. Às vezes você percebe, às vezes não. Mas acontece. Não é um poder chamativo que exige atenção. É o oposto. É o tipo de força que não precisa se exibir. Ela apenas se instala. Você entra e algo real se manifesta. As pessoas se sentam mais eretas. Outras desviam o olhar. Algumas ficam em silêncio, sem perceber. Por alguns segundos, o ambiente parece ajustar sua temperatura emocional. Isso não é controle, é campo energético. A curadora e cientista Barbara Brennan
autora de Mãos de Luz, explica que o campo energético humano se estende muito além do corpo físico. Segundo ela, nossa aura se projeta em todas as direções e, mesmo sem percebermos, interage com tudo ao nosso redor, com pessoas, com o ambiente, com a atmosfera emocional de um espaço. Brennan diz que esse campo carrega informações sutis sobre quem somos, o que sentimos e até mesmo o que já vivemos. E é por isso que, quando sua energia é forte, alinhada e verdadeira, ela reorganiza o ambiente, não por esforço, mas por presença. Carl Jung falava de presença simbólica, a energia viva de um indivíduo que, mesmo sem intenção, ativa o inconsciente dos outros. E é exatamente isso que acontece quando você chega. Sua energia carrega símbolos, arquétipos, que falam com o que está adormecido no ambiente. Você representa algo, mesmo que não queira, e isso muda as coisas. Algumas pessoas chamam isso de presença forte, mas não é força no sentido agressivo. É coerência vibracional, e coerência cria ressonância. Ela organiza, ela incomoda, ela transforma. Você pode não perceber o impacto que causa, mas o espaço ao seu redor sabe. O campo responde sempre. Sua aura não precisa de um palco, ela atua no invisível. E onde quer que você vá, nada permanece exatamente igual. O sexto sinal de que sua aura é poderosa demais para ser ignorada é que sua intuição lê pessoas e ambientes com facilidade. Não é adivinhação, não é um dom místico. É leitura silenciosa, uma sensibilidade que opera abaixo do nível da lógica, mas com uma precisão quase inquietante. Você entra em um lugar e simplesmente sabe que algo está errado, mesmo que tudo pareça normal. Você percebe quando alguém está desconfortável, mesmo que esteja sorrindo. Você sente a tensão no ar, mesmo quando o clima parece calmo. Você apenas sabe, é como se sua pele respirasse a atmosfera, como se seu corpo traduzisse os códigos do invisível. Isso é intuição. E quando sua aura está limpa e expandida, ela se torna uma antena afinada. Capta frequências, nuances, vibrações sutis e as transforma em percepções instantâneas, porém precisas. Jung dizia que o inconsciente se comunica por símbolos, emoções e sensações. E a intuição é a linguagem do self, uma espécie de bússola interna que não grita, mas guia. Não explica, mas aponta. Não discute, mas revela. É por isso que você sabe quando a energia está desalinhada. Você sabe quando alguém está fingindo estar bem. Você sabe quando um espaço parece pesado, leve, manipulador ou seguro, sem precisar de provas, histórias ou contexto. Esse tipo de percepção pode ser desconfortável porque revela verdades antes que os fatos consigam alcançá-las. E muitas vezes você tenta se convencer de que não é bem isso, que está exagerando. Mas lá no fundo você já sabe, sua aura lê, seu corpo lê, a linguagem é vibracional. E mesmo sem tentar, você está sempre traduzindo. Às vezes isso te protege, outras vezes te sobrecarrega. Nem sempre você quer saber tanto, nem sempre quer sentir tanto, mas você sente, e isso não é um defeito, é sensibilidade desperta. Você carrega uma percepção simbólica da realidade, enxerga além do literal, sente através de camadas, e no mundo de hoje isso é um tipo raro de poder. Intuição não pode ser ensinada, mas pode ser cultivada. E quanto mais alinhado você estiver com a sua própria verdade, mais claro o mundo ao seu redor se torna. O sétimo sinal de que sua aura é poderosa é simples, mas inconfundível. Conversas superficiais te esgotam. Você já tentou, já sorriu, acenou com a cabeça, fez aquele papo educado sobre o tempo, o trivial, o esperado, mas algo dentro de você murcha nessas trocas. É o seu campo energético rejeitando o que não tem substância.
Sua aura sabe quando há presença real e quando são apenas palavras vazias empilhadas para preencher o silêncio. Você sente isso no corpo. Sua energia cai, o peito aperta, a mente se dispersa. Algo dentro de você começa a se desligar como se dissesse: não tem nada aqui para mim. E, honestamente, não tem mesmo. Você não foi feito para sustentar máscaras sociais. Sua presença exige presença e isso assusta as pessoas, porque exige autenticidade, escuta verdadeira, contato genuíno. Não se trata de querer conversas profundas o tempo todo. Trata-se de verdade. Trata-se de conexão. Jung dizia que nos tornamos inteiros ao integrar o inconsciente. E a superficialidade é exatamente o oposto disso. É a recusa de olhar. É o teatro. É falar em círculos para evitar o centro. E você simplesmente, por si só, aponta para o centro. Mas essa frequência seletiva também vem com um efeito colateral: a solidão. Porque o mundo está cheio de barulho, mas faminto por presença. E quando você começa a exigir, ainda que em silêncio, que as interações sejam reais, a multidão começa a se dispersar. Você acaba tendo menos conversas, mas muito mais significativas. Menos pessoas, mas mais alma. A solidão, então, deixa de ser uma ausência e se torna um filtro, um espaço limpo onde você não precisa se encolher para se encaixar. O oitavo sinal de que sua aura é poderosa é que as sombras das outras pessoas são projetadas em você. Quanto mais íntegra é a sua energia, mais ela ativa aquilo que os outros reprimiram. Você não precisa dizer uma palavra, apenas existir já é suficiente. E de repente você recebe reações exageradas, admiração idealizada, críticas sem fundamento, distanciamentos silenciosos. Como mencionei antes, a sombra é tudo aquilo que tivemos que reprimir, rejeitar ou esquecer para sermos aceitos. Esse conceito central na psicologia junguiana explica por que a verdade de uma pessoa pode provocar desconforto inconsciente em outra. Você aparece com autenticidade e isso cria uma ruptura. Sua presença revela o que os outros ainda tentam esconder. Sua aura funciona como um espelho e nem todo mundo está pronto para se ver. Não se trata de você, mas isso passa por você. É por isso que aprender a distinguir o que é realmente seu e o que está sendo projetado em você é essencial, não para se defender, mas para não se perder. Ser alvo de projeções não é um castigo, é um sinal de que você emite luz. E tudo que é iluminado revela sombra. O nono sinal de que sua aura é poderosa é que seus silêncios falam mais alto do que suas palavras. O silêncio é casual. Você nem perguntou, não forçou. Só estava ali, presente. E, de repente, aquela pessoa se abriu como se sua alma reconhecesse a sua. Isso é contenção energética. É quando você segura sua energia ao invés de desperdiçá-la com conversas desnecessárias, explicações forçadas ou tentando agradar. Nesse espaço contido, algo raro nasce: presença. Presença é o que preenche um ambiente sem esforço. É quando alguém entra em um lugar e muda a atmosfera sem dizer uma palavra. Esse tipo de energia não grita, não se justifica. Ela simplesmente é. E esse ser silencioso é o que realmente chama a atenção. As pessoas sentem, nem sabem por quê, mas sentem. Pessoas com a aura forte sabem que não precisam explicar tudo o tempo todo. Sabem que o silêncio pode ser mais expressivo do que qualquer discurso. Sabem que muitas vezes o que não é dito carrega mais poder do que 1000 palavras. O silêncio, quando consciente, irradia autoconfiança. Mostra que você está confortável na sua própria presença. Que você não precisa preencher o espaço para provar seu valor. Que sua energia fala por você. Pessoas barulhentas podem até chamar a atenção, mas não sustentam magnetismo.
Pessoas com auras sólidas são lembradas por como fizeram os outros se sentirem, não por falarem demais. O silêncio bem colocado é uma extensão da sua vibração, e a vibração não mente. No fim das contas, um dos sinais mais fortes de uma aura poderosa é essa capacidade de influenciar no silêncio, de simplesmente estar ali, inteiro, sem precisar provar nada. Sua energia faz o papel da fala. O 10º sinal de que sua aura é poderosa é que você atrai confissões espontâneas. Você já passou por isso. Alguém que acabou de te conhecer começa a contar coisas profundas, histórias da infância, traições mal curadas, medos que nunca disseram em voz alta. As lágrimas começam a cair do nada. E tudo isso numa conversa que era até então completamente casual, mas de repente algo muda. É como se você abrisse um campo, um espaço seguro onde os outros, sem saber exatamente por quê, sentem que podem tirar a máscara, mesmo que só por alguns minutos. Não é porque você pergunta, é porque você sustenta o espaço, você sustenta o silêncio, o desconforto, a dor do outro, sem tentar consertar nada. Sua aura acolhe, não com pena, mas com presença. Isso é raro. Jung disse que o inconsciente está sempre procurando uma forma de se expressar, e quando encontra um recipiente adequado, um campo de energia estável, sem julgamento, livre de expectativas, ele fala. E às vezes fala muito. Esse recipiente é você. Você é o tipo de pessoa que consegue sustentar a verdade do outro sem tentar moldá-la, que ouve com o corpo inteiro, que oferece uma atenção que não busca respostas, busca conexão. E o inconsciente reconhece isso. É por isso que as pessoas falam. Falam muito, falam sem saber por quê. E só percebem depois quando já disseram. Aí olham para você, às vezes com um pouco de culpa, como se tivessem revelado demais. Mas não foi exposição, foi alívio. Sua presença cria espaço, e hoje em dia, espaço é remédio. Sua aura não força vulnerabilidade, ela permite. Você não extrai verdade, você as convida. E só quem está em paz com a própria sombra consegue sustentar a do outro sem se quebrar. Não se surpreenda se desconhecidos te contarem coisas que nunca contaram a ninguém, ou se amigos disserem que se sentem diferentes ao seu lado. A explicação é energética, psíquica, inconsciente. Você é um recipiente simbólico, e apenas aqueles que vibram com firmeza conseguem sustentar o que outros já não conseguem mais carregar sozinhos. O 11º sinal de que sua aura é poderosa é que sua liberdade irrita aqueles que ainda estão se escondendo. Os verdadeiramente livres fazem barulho sem dizer uma palavra. Sua autenticidade não precisa ser agressiva para deixar as pessoas desconfortáveis. Ela simplesmente existe, e isso por si só já é demais para quem ainda se esconde atrás de máscaras. Sua liberdade expõe o que os outros ainda estão tentando enterrar. Você não acusa, não aponta dedos, não corrige ninguém. Mas apenas por ser quem você é, sem pedir desculpas por isso, você se torna um espelho difícil de encarar. Seu modo de viver silenciosamente pergunta: e você ainda está fingindo? Ser livre é perigoso em um mundo que recompensa a obediência, porque sua leveza revela o peso das correntes que os outros ainda carregam. Sua coragem destaca a covardia dos que se agarram ao conforto e à conformidade. É por isso que você incomoda, não porque quer, mas porque sua energia desafia sem tocar, irrita sem ofender. Sua presença se torna uma ameaça silenciosa para aqueles que ainda não se deram permissão para existir plenamente. Pessoas com auras fortes não precisam convencer ninguém. Elas não estão tentando provar nada. Elas simplesmente vivem, e isso por si só é revolucionário. Você já saiu de um lugar, mas sua presença continuou ali. Esse é o 12º sinal. Você deixa um impacto mesmo depois de ir embora. É isso que acontece quando sua aura tem peso.
As pessoas sentem sua ausência. O silêncio que você deixa fala alto. Não é uma saudade comum, é uma memória energética. A energia que você carrega deixa uma marca no espaço. Ela imprime sensações. Quando você vai embora, algo permanece. Às vezes é um desconforto, outras vezes é um vazio. E muitas vezes é uma presença que continua. Inspirar, desafiar ou tocar aqueles que ficaram, isso não pode ser comprado, forçado ou fingido. É algo que você é. Uma aura forte não depende de performance. Ela causa impacto até no silêncio, até na ausência. O que você construiu dentro de si continua a ressoar para fora, mesmo depois que você se afasta. Algumas pessoas são esquecidas enquanto ainda estão presentes. Outras são lembradas porque realmente estiveram presentes. Você não esteve lá, mas permaneceu. E o 13º sinal final de que sua aura é tão poderosa que pode deixar os outros desconfortáveis é este. Sua jornada interior moldou a aura que você irradia. O que os outros sentem em você, essa firmeza, essa paz, essa luz, não vieram de livros ou de frases inspiradoras. Veio do caminho, das noites longas enfrentando sua própria sombra, dos recomeços solitários, das mortes simbólicas em que partes suas precisaram desmoronar para que algo mais verdadeiro pudesse surgir. Muita gente fala de aura como se fosse um brilho espontâneo, mas o que realmente emana é o resultado do que foi purificado por dentro. Aura não nasce pronta. Ela é construída na intimidade com a dor, com a verdade, com a escolha de não se trair. Você não é luz porque nunca conheceu a escuridão. Você é luz porque aprendeu a atravessá-la. Essa força que inquieta, atrai, mexe com os outros, vem da profundidade daquilo que você enfrentou dentro de si. Você já se viu frágil, feio, perdido e escolheu voltar inteiro. Agora, sua aura fala antes de você. Mas o que ela diz não é sobre poder, é sobre processo, sobre coragem, sobre a beleza que floresce quando alguém para de fugir de si mesmo. As pessoas chamam de brilho, magnetismo, energia diferente, mas o que elas sentem é outra coisa. Verdade incorporada. Uma alma que passou pelo fogo e não se apagou. Você não finge mais ser, você é. E isso, por si só, muda tudo ao seu redor. Se você chegou até aqui, já entendeu que não se trata de achar que é melhor, mas de estar mais desperto. Os sinais que exploramos não são medalhas nem rótulos espirituais. São reflexos de um trabalho interno silencioso, profundo e muitas vezes solitário. Eles mostram que sua presença tem peso, não porque você busca atenção, mas porque já não cabe mais no molde do comum. Sua energia incomoda porque reflete, revela o que está desalinhado, o que foi reprimido, o que ainda está não resolvido nos outros. Você não faz isso de propósito, você apenas é. E isso, por si só, ativa, incomoda, transforma. Sua aura é sua assinatura espiritual. Não é algo que você controla, é o rastro invisível da sua verdade. E quanto mais alinhado internamente você está, mais forte esse campo se torna, mais real, mais sentido, mais impossível de ignorar. Sim, você será incompreendido. Sim, as pessoas projetarão coisas em você, mas isso faz parte do caminho de quem não vive para agradar. É o preço de ser inteiro. Não se encolha. Não apague sua luz, só porque ela cega quem ainda não está pronto para ver. Não desacelere só porque seu passo incomoda quem ainda nem começou a caminhar. Não se faça menor para caber em espaços que já não conseguem conter sua expansão. Sua presença é um lembrete, um espelho, um convite silencioso para que outros também despertem. Como Carl Jung disse, o inconsciente coletivo reage ao que ainda não integrou. Você é um dos poucos e você não está aqui para agradar, você está aqui para viver na verdade. Abrace sua energia, honre o que você carrega.
Não peça desculpas por ser inteiro, porque no fim das contas, sua aura não é sobre você. É sobre o que você desperta no mundo apenas por existir. Se você assistiu ao vídeo até o final e gostou do conteúdo, deixe um comentário com a palavra aura, pois assim saberei que sua energia é realmente poderosa. Se você achou esse vídeo útil, não deixe de curtir e compartilhar com alguma pessoa que precisa entender a sua própria aura para compreender as coisas que acontecem que parecem o acaso. Se inscreva no canal Inteligência em Dia e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por assistir.